Bem, nós estamos iniciando o nosso Giro pelo DF e vamos entrevistar agora a advogada, nossa amiga Deise Saraiva, que será candidata, é candidata a conselheira tutelar aqui por Águas Claras, no Distrito Federal. Um bom dia para você, Deise, tudo bem? Bom dia, Carlos, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. É uma honra receber o seu convite para que nós possamos aqui ter um bate-papo a respeito da importância e atuação do Conselho Tutelar. No caso da minha região de Águas Claras, a qual eu sou candidata oficial. Você já está há quanto tempo aqui em Águas Claras, Deise, morando? Eu moro em Águas Claras há cerca de 14 anos. Sou moradora aqui, amo a minha cidade, amo esse lugar e... Pretende trabalhar por ele, né? Sim, claro. A Águas Claras é uma cidade que precisa de muitos trabalhos ainda a serem realizados. Precisamos de ações de políticas públicas, precisamos trazer mais notoriedade e visibilidade nessas questões de políticas, de ações, de campanhas, seminários, principalmente na pauta da criança e do adolescente. Aqui é uma cidade que temos muitas crianças e adolescentes, é uma cidade de jovens, né? Então, nós temos muito o que fazer para poder aprimorar e enriquecer a nossa cidade com ações de políticas públicas. Inclusive, uma das funções do conselheiro tutelar, que é ouvir as reclamações, principalmente das famílias onde envolvem crianças, adolescentes, né? E, com isso, trabalhar no sentido de resolver a demanda, não é isso? Exatamente. A função do conselheiro tutelar, para eu explicar aqui a nível de informação, é de zelar e preservar os direitos da criança e do adolescente. Direitos estes que estão sendo violados e ou ameaçados, né? Então, a função do conselheiro é exatamente isso. O foco é a criança, né? Criança que estão em condições de drogadição, em questão de que estão no tráfico, abuso, exatamente, abuso, maus tratos, condições de rua, abandono, acontece muita questão do abandono. Então, o papel do conselheiro tutelar e dos conselhos tutelares é de atuar junto às famílias, né, encaminhando esses pais para psicólogos, para orientações psicossociais, para assistentes sociais e de atuação junto a essas crianças de modo a zelar e preservar os direitos e a defesa dessas crianças e desses adolescentes. Esse é o papel do conselheiro tutelar, né? Através do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar ele foi instituído através do Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido por todos como o ECA. Então, essa é a função primordial, é a defesa dos direitos da criança e do adolescente em condições de direitos ameaçados e ou violados. Isso é até importante porque se fosse só na letra morta, né, da lei, eu digo porque se tivesse apenas o ECA, o Estatuto, né, da Criança e Adolescente, e não tivesse a figura do conselheiro tutelar, nada aconteceria, né? Então, é uma espécie de ancoradouro, né? É uma referência muito importante para as famílias, para as crianças, quando elas sofrem consequências, exatamente como você colocou, de maus tratos, de abandonos, né? E também de abusos sexuais que, infelizmente, tem acontecido muito nesse país inteiro e, claro, no Distrito Federal. E Águas Claras não está fora dessa estatística, né? Pode acontecer com menos velocidade, como nos outros nas outras cidades que nós temos em Brasília, mas tem acontecido muita coisa estranha.
E o papel desse conselheiro, como você mesma colocou, era de importância porque ele acaba ouvindo e sendo mediador, né? É tipo um poder moderador, vamos dizer assim. Com isso, ele vai acionar a polícia, ele vai acionar o juiz da infância, na vara de infância, vai acionar também, né, Deise? Exatamente. O Conselho Tutelar ele é uma forma de elo através uma forma de elo com os órgãos, né, e todos os outros órgãos de proteção da criança e do adolescente, incluindo a Justiça da Infância e Juventude e dentre todos os outros órgãos de competência. Então, o Conselho Tutelar ele é exatamente essa figura de interlocução, né? Ele tem que saber usar de uma interlocução entre esses órgãos, né? E com todas essas figuras, né? O juiz, o assistente social, o psicólogo, ele tem esse papel de interlocução, de modo sempre a atender, né? De vislumbrar e trazer em evidência o direito à proteção, né? De velar o direito da criança e do adolescente. Então, é uma forma de elo, é uma forma de interlocução com todos esses entes. Você vai se apresentar na urna, por exemplo, se eu quiser votar em você, será quando essa eleição e em que condição eu posso votar? Sim, os meus eleitores, eles têm que ter o título de eleitor inscrito na região de Águas Claras. Independente se ele mora em Águas Claras ou se ele não mora mais em Águas Claras. O seu título ele deverá ser inscrito aqui na minha cidade e será no dia 1º de outubro, do horário de 8 às 17 horas. Locais. Eu só gostaria de enfatizar aqui que, devido à densidade da cidade e devido ao mapeamento da nossa cidade, foram agrupadas 9 escolas de votação. Então, nos meus posts, quem quiser me seguir no meu Instagram, ao término do podcast, eu estarei mencionando o meu Instagram. Quem quiser, me siga, por favor, e lá tem as orientações a respeito da escola de votação. É muito simples, muito fácil. Basta você acessar o link da Sejus, já entra diretamente lá, número de título de eleitor. Você vai apenas digitar o seu número de eleitor e vai aparecer lá o seu nome completo, a sua seção, a sua escola de votação e vai aparecer que é uma eleição para a escolha dos membros do Conselho Tutelar 2000 para o ano de 2024. Então, é somente se direcionar à escola e ir lá apertar o dedinho na urna e votar em mim. Muito bem. Meu número, desculpa. É o número que falta. Meu número é 30421. 30421. Olha aí, 30421, Deise Saraiva, candidata a conselheira tutelar, no dia 1º de outubro, para os inscritos, né, no TRE, na região de Águas Claras, Distrito Federal. Muito bem. Deise, você sabe que... Bom, eu já estudei, né, com a Deise, era a melhor aluna lá do CEU. Quando Obrigada. vinha a aula de Direito Penal, era uma mala com livros do lado, que ela sempre gostou de consultar muito e realmente estudava bastante. Muito obrigada, né? Verdade. Você realmente... Eu tenho uma absoluta convicção de que será uma excelente conselheira fiscal. Estou com pensamento fiscal. Conselheira tutelar, é porque eu sou síndico aqui do lado e eu tive uma reunião ontem com o Conselho Fiscal, né? Foi. Então, será uma excelente conselheira tutelar, porque tem conhecimento, é formada em Direito, né? Tem outros cursos também? Sim, eu né? sou formada em Ciências Contábeis e Pedagogia. Estou cursando, sou cursanda do curso de Pedagogia, já indo para metade do curso. Então, isso é importante, porque o olhar que o pedagogo e também o advogado tem com relação principalmente à criança é um olhar diferente. E não adianta você ser, eu sou candidato a conselheiro tutelar, porque eu entendo que é bom por isso, por isso, por isso.
eu acho que precisa de algo mais. Tem que ter uma formação, tem que ter uma dedicação, uma vontade de se dedicar às causas, principalmente das crianças, não é, Deise? Exatamente, exatamente. Eu digo que o trabalho do conselheiro, ele não é um trabalho, ele é uma missão. E quase que um sacerdócio, né? Eu estou concorrendo a esse cargo não pela questão financeira, porque se for até analisar, não é um salário elevado, mas sim com o objetivo de poder fazer um trabalho que me traz uma realização. Esse é um projeto de vida que eu tenho na minha vida. Eu digo que é um chamado. Então, o meu trabalho ele é de missão e de Estado, e um trabalho de fé. Então, eu quero, através dessa oportunidade, sentada na cadeira como conselheira tutelar, fazer valer e fazer existir os direitos dessas crianças que estão em condições de vulnerabilidade e trazer voz para essas crianças que não têm voz. Que têm os seus direitos diariamente ameaçados ou violados. Eu quero poder ser uma espécie de madrinhas dessas crianças, de poder estar trabalhando juntamente com elas, de poder estar entrando na família delas, levando orientação, apoio, aconselhamento. Eu queria aqui desmistificar um pouco que o Conselho Tutelar ele não é um órgão punitivo. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente fala de Conselho Tutelar, elas têm medo e acham que o Conselho Tutelar está ali para punir, para aplicar medidas de punição. E não. O Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção. Ele é um órgão que zela, que vela, que protege os direitos da criança e do adolescente baseados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso e desmistificar esse conceito de que é um órgão punitivo. Olha, Deise, eu até quero dizer para você que está me vendo, eu conheço a Deise. E ela sempre foi uma pessoa correta nas suas ações. Ela sempre foi uma estudante que levava a sério tudo o que fazia, porque valorizava cada centavo que era pago no Uniceub. Eu me lembro muito bem disso. A gente tinha grupos de estudos, né? Então, ela era uma pessoa, enquanto estudante, assim, em linha reta, eu vou dizer. Eu tenho uma absoluta certeza de que você, sendo eleita, e vai ser eleita em nome de Jesus. Obrigada, Carlos. Você sendo eleita conselheira tutelar, você vai fazer um excelente trabalho, porque a sua conduta ética, que eu conheço de muitos anos, né? A sua conduta ética, ela já te dá essa credencial para que você possa ser conselheira tutelar. Então, aquilo que ela falou é uma grande verdade. Existem pessoas que não entendem como funciona o conselho. O conselho não é punitivo. Ele vai receber, ele vai proteger a criança, que foi para isso que ele foi criado. Como ela mesma disse, que é advogada, o ECA é o precursor da criação, vamos dizer assim, né? Do cargo de conselho tutelar, não é? Exatamente. O Conselho Tutelar ele foi instituído no ano de 1890 através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, as nossas medidas todas que aplicamos dentro do Conselho Tutelar é a partir e previstas através do ECA. Você sabe, desde que, agora assim, bem tranquilo, conversando, a gente sabe que nós estamos vivendo um momento no mundo, eu sou psicanalista, né? Sou pedagogo também, orientador educacional, sou psicopedagogo, fiz pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional, então eu tenho alguns trabalhos, né? E outras coisas também que eu não vou ficar aqui elencando, porque é você que tem que... Mas eu quero, com essa fundamentação, com esse suporte de conhecimento, quero te dizer que, como psicanalista, eu tenho atendido muitas crianças e muitos adolescentes. Correto. E a gente tem percebido
que os pais têm apresentado queixas de crianças que ficam muito tempo sozinhas, trancadas no quarto, se automutilam. A ideação suicida cresceu assustadoramente, né? Aí eu me lembro de uma frase de Freud, quando ele dizia que o meu doutorado foi sobre a vida de Freud. Ele dizia o seguinte: qual é a sua culpa na queixa que você me faz? Então, eu participei de alguns congressos internacionais promovidos pelo Senado Federal de primeira e segunda infância, que vieram aí profissionais, pedagogos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, membros, né, da organização internacional que cuida de crianças, a coisa toda do mundo inteiro, e eles chegaram a uma conclusão que esse bichinho aqui, que é o smartphone, ele tem uma parte muito grande na culpa, porque quando os pais ficam muito tempo no smartphone interagindo com outras pessoas, né, longe deles, a criança vai interpretar que esse equipamento é mais importante do que ela. Então, hoje há um sofrimento muito grande por conta da falta de relacionamento. Porque interagir é uma coisa. Eu interagindo aqui, eu estou falando com você. Olha, Deise, daqui a pouco você vem aqui, você está lá do outro lado. Beleza. Relacionamento é diferente. Entende? Eu sentar com você, conversar com você, conviver com você por tempo que for, mas eu estou... E as famílias precisam se relacionar. Além da falta de Deus, né? Precisam se relacionar. Porque isso é importante. Então, isso é uma das causas que você... das causas das ideações suicidas, das automutilações, que a automutilação nada mais é do que uma grita da criança contra os pais. Estou aqui, estou sofrendo, e agora? Entende? Então, eu estou te falando isso, Deise, como profissional da área, e eu tenho certeza que você vai enfrentar muito desses problemas, e eu tenho a mais absoluta certeza que você está preparada para isso. Então, a cidade ela já traz essa contribuição para essas questões de transtornos de depressão e transtornos de ansiedade. Hoje nós temos uma incidência enorme de crianças a partir dos 12 anos com transtorno depressivo, né? E nós sabemos, inclusive o Dr. Carlos, né, como psicólogo e tudo mais, todos os seus estudos, psicanalista, nós sabemos que a depressão e o transtorno de ansiedade, ele acarreta vários outros desdobramentos, né? Inclusive, dentre eles, as ideações suicidas, né? Muito bem dito por ele. E por a cidade ter uma dinâmica diferente de outras regiões administrativas, por ser uma cidade vertical, isso tem facilitado muito a essas práticas dentro da nossa cidade. Então, nós precisamos trazer ações de políticas públicas, precisamos trazer campanhas, caminhadas, seminários, tudo que for possível para a nossa cidade, para levar a conscientização para os nossos jovens que cada vez mais estão desistindo da vida mais cedo, né? Até mesmo pela questão da ação, da falta e da omissão dos seus pais e ou responsáveis, né? Nessa questão que o Carlos III tocou muito bem, que é a questão da falta da relação humana, da falta da relação entre pais e filhos. Os pais cada vez mais estão delegando a sua educação, né, o seu diálogo, a sua interação com seus filhos às telas dos computadores, às telas dos telefones, dos iPhones, dos iPads, dos tablets, e aí onde eles agem nessa questão da negligência para com seus filhos. Assim, nós não temos como controlar o que está acontecendo com essa criança e com esse adolescente. Muitas vezes eles estão sendo ali vítimas de abusadores, de pedófilos, vítimas de crimes digitais, e nem mesmo os pais
dão conta disso. E eu gostaria também de enfatizar, pelo fato da cidade, da nossa região de Águas Claras ser uma cidade de classe média, média alta, os pais, às vezes, eles não têm a informação dessa importância do conselho tutelar. Muitas vezes os pais, sim, têm condições de contratar psicólogos, né, tem plano de saúde e outros. Mas eu gostaria de falar para você, pai, para você, mãe, que nós, eu como candidata e sentando na cadeira como conselheira tutelar, eu também posso fazer um trabalho de atuação junto ao seu filho. Além do psicólogo, além de toda uma rede multidisciplinar, o conselho tutelar e nós, futuros conselheiros, estaremos dispostos e à inteira disposição de estar dando também um suporte. Eu acho que nunca é demais para tratar das questões das emoções, as questões da depressão, da ansiedade, que trazem esses desdobramentos de ideação suicida, né, da automutilação, como muito bem dito pelo Carlos III, porque muitas vezes as crianças, elas não necessariamente elas se autoviolentam e acabam com a sua vida, mas elas, dia após dia, se destroem com a depressão. Então, fiquem atentos à mudança de comportamento dos seus filhos, irritabilidade, intolerância, o seu filho se tornou uma criança antissocial, evasão escolar, desistência dos estudos, não quer estudar, notas baixas. Isso são indicativos que o seu filho encontra-se com depressão e que precisa de uma atenção da família, um encaminhamento para essa criança, para o nosso conselho tutelar da nossa região de Águas Claras e para outros profissionais, assim que forem considerados necessários. Muito bem, e é importante dizer também que há uma grande diferença entre a tristeza e a depressão, né? E é importante também, claro, que os pais prestem atenção nisso. Às vezes o filho se apresenta triste porque tem uma causa. A tristeza ela é consciente. Eu sei a causa, porque fiquei triste. De repente tirei uma nota ruim, estou sem um telefone, perdi o emprego, estou sem parceiro ou sem parceira, dependendo do sexo da pessoa. Há uma causa. Eu fiquei triste. A depressão é diferente, ela é uma tristeza inconsciente. Eu fico triste sem saber por quê. Então é importante que os pais prestem bem atenção nos seus filhos nesse aspecto. Aquilo que você bem colocou, com conhecimento, já está preparada para ser uma conselheira tutelar, né? Muito obrigada. Com esse conhecimento, que isso é importante, né? Não basta ser só candidato, tem que conhecer, tem que entender de ser humano. Então, é muito bem colocado por você, que eu sou especialista na área, tá? E daqui a pouco já autografei o meu livro para você sobre depressão, né? Um olhar sobre a depressão, que você pode encontrar facilmente aí em qualquer lugar na internet. Então, eu quero já finalizar esse podcast, Deise, lembrando que para você, se quiser uma conselheira tutelar preparada, com condição de realmente representar bem e defender, né, as crianças e as famílias, eu recomendo Deise Saraiva, né? No dia 1º de outubro, você que é de Águas Claras e tem o seu registro no TRE como eleitor em Águas Claras, 1º de outubro. Depois nós vamos passar aqui, você passa para a gente a relação dos locais de votação, tá? Né? Porque eu gostaria muito de te ver como conselheira tutelar, porque eu sei. Ok, estamos de volta, né? Depois dessa emoção muito grande, que para mim é muito emocionante falar da Deise, porque, minha gente, olha, está tão difícil no Brasil, claro que existem muitas pessoas boas, lógico, eu acredito no ser humano, mas é tão difícil você ver uma pessoa ética, honesta, correta, se predispor a um cargo como de conselheiro
tutelar, que é um cargo difícil, é um cargo que requer muita dedicação, muito amor, muito carinho, muita responsabilidade e respeito para com o próximo. Então, eu conheço a Deise de muitos anos, eu sei que ela é tudo isso e ela tem toda a capacidade de exercer uma função como de conselheira tutelar, assim, a contento. Então, Deise, a minha missão é de responsabilidade. O meu foco é a criança e o adolescente, é de buscar valer os direitos dessas crianças e trabalhar pautada na verdade, na transparência, com a boa-fé, eficiência e efetividade. Você é meu eleitor, que achar que eu farei um bom trabalho, e eu garanto sim que terei todo o comprometimento e seriedade nessa função, vote 30421 no dia 1º de outubro, de 8 às 17 horas. Mas antes de votar, consulte a sua escola de votação pelo link da Sejus, que eu estarei deixando aqui abaixo, e o QR Code, e que também estarei deixando abaixo. Mas eu estarei informando também aqui, para finalizar, o meu Instagram, que é Deise, D-E-I-S-E, português, _Saraiva, _oficial. Você pode passar a me seguir a partir de hoje. Lá também tem o link, tem o QR Code de todas as informações necessárias para você consultar antes da votação a sua escola. Muito obrigada pela confiança depositada em mim e eu agradeço desde já. Gostaria de agradecer aqui ao Carlos III, que é meu amigo há cerca de uns 15 anos, né? É uma pessoa muito querida por mim, uma pessoa muito querida pela minha família. Sempre foi meu parceiro, meu amigo, que sempre estivemos juntos, estudamos a faculdade de Direito juntos no UniCeub. Foi uma época muito feliz da nossa vida, inclusive, né, Carlos? E ele está aqui hoje, mais uma vez, me ajudando nesse pleito, nessa divulgação da minha campanha, da minha candidatura. E eu quero falar para você, Carlos, meu muito obrigada, de todo o meu coração, por me receber no seu estúdio, por realizarmos aqui o seu podcast. Muito obrigada ao seu filho, Henrique III, que cuida desse jornal, um jornal que é pautado na transparência, um jornal muito importante e relevante para a nossa cidade, para o nosso Distrito Federal. Muito obrigada pela existência desse jornal e obrigada por tudo. Muito bem, muito obrigado também, Deise. Para mim será uma satisfação muito grande vê-la lá no Conselho Tutelar. Eu sei que vai estar em boas mãos. Você, família, não esqueça, Deise Saraiva, dia 1º de outubro. Né? Vote, porque realmente eu conheço, sei do caráter, sei da ética, da conduta ética, da responsabilidade que todas que assumiu foram, né, naturalmente exercidas com maestria, e isso aí é importante. Deise, muito obrigado. Eu tá? que agradeço. Então, vamos rumo à vitória. Desejo, por que eu faço isso, eu peço isso? Porque as famílias vão agradecer e as crianças estarão em boas mãos. Amém. Tá bom? Muito obrigado. Esse é o nosso podcast Giro pelo DF. Até o próximo, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada. Bom dia a todos.